Bem-vindos, alunos. Vamos começar aqui nosso curso, né? Introdução ao Python com o Google Colab, tá? Essa parte aí vai ter uma parte de introdução à programação e uma parte que a gente vai aprender a usar a linguagem Python no nível iniciante, vamos dizer assim, tá? Então eu preparei aqui um material, tá baseado nessa apostila do Juventim de Oliveira Campos, tá? Eu usei a apostila dele, fiz algumas modificações, estou seguindo aí mais ou menos as ideias. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a linguagem Python, né? O nome Python vem lá do filme Monty Python, tá? Ela foi criada por Guido Van Rossum em 91. É uma linguagem de alto nível, interpretada, é modular, ela é orientada a objetos e funcional, tá? Então tem os dois lados aí. É uma linguagem que tem tipagem forte, vasta coleção de bibliotecas e tem código aberto, que é muito importante, né? GPL, então temos acesso aí todo ao código do Python. Um pouquinho sobre a linguagem Python, tá? Tem diversas estruturas de dados nativas, listas, tuplas, dicionários, né? Gerenciamento de memória automático, tratamento de exceções, sobrecarga de operadores, indentação para estrutura de bloco. Ela é multiplataforma, ou seja, funciona no Windows, Linux, onde você quiser rodar, ela vai rodar, no Mac. Muito bem documentada e é muito usada, né? Se vocês terem uma ideia aqui, alguns players aqui que usam o Python. Tem muito mais hoje em dia, isso aqui já dá para pôr uma lista aqui, não vai caber em uma página, mas ó, Blender, GIMP, Inkscape, YouTube, NASA, o CERN, ISRA, o ArcGIS, Abacus, OpenOffice, o Google, o YouTube, Battlefield 2 e outros jogos aí também usam como parte aí da engine do jogo, tá? Então, por que usar Python? Bem, primeira coisa, hoje eu estava vendo uma notícia mostrando que o Python o Python e o JavaScript são as duas linguagens mais usadas hoje em dia, né? Assim, numa pesquisa que eles fizeram. E, assim, está em segundo lugar das linguagens mais usadas. Então, já passou várias linguagens de programação. Então, parece ser muito interessante, super usada, abre várias oportunidades, né? Outra coisa é que ela é fácil, simples, tá? Tem uma sintaxe, né? Então, assim, o texto que você escreve em Python, os programas em Python, são fáceis de ser lidos, né, se forem escritos da maneira correta. Isso aqui que eu acho mais interessante, que ele tem diversas bibliotecas já inclusas, né? A gente vai até falar um pouquinho das bibliotecas que vem com o Python, mas assim, eu quero uma biblioteca que faz acesso a banco de dados, já tem no Python. Quero uma biblioteca para criar site, tem no Python. Quero uma biblioteca para fazer desenho gráfico em 3D, tem no Python. Quero biblioteca para resolver integral, tem no Python. Quero biblioteca para fazer sei lá, equações diferenciais, resolver equações diferenciais, elementos finitos, tudo tem no Python, tá? Então, isso acho que o sucesso da linguagem é esse, ela é muito fácil você usar esses pacotes que você pode instalar muito facilmente, tá? Ela é mais expressiva do que muitas linguagens, tá? C++, Perl, Java, né? Essas outras linguagens aqui têm outros objetivos, né? Algumas são compiladas, aqui o C++, não o Perl e o Java, mas cada uma aí tem um nicho, né? Não quer dizer que ele é melhor nem pior, mas cada linguagem tem uma coisa que ela foi feita. O Python parece que ele funciona bem em vários cenários. Ela é iterativa, ou seja, você pode rodar o seu programa e programar meio que ao mesmo tempo, né? Uma coisa engraçada. Tipo, na sua calculadora você faz uma conta e faz outra em várias em seguidas. Então isso é muito bacana, diferente do C++, você tem que compilar o programa e rodar, e esperar ele responder, né? Então isso é interessante, essa parte iterativa da linguagem. Dá para criar protótipos rápidos, tem alta produtividade, né? E tem interfaces com outras linguagens, como C++ e Fortran, né? Então você consegue puxar programas que estão em C++, rodar no Python. Ele fala bem com as outras linguagens, isso é muito interessante. Beleza? Então, essa é só uma pequena introdução. Vamos começar, tá? Python é uma linguagem interpretada. Não existe etapa de compilação do código como em C++ e Fortran. Você simplesmente executa o comando Python e pode começar a executar de forma iterativa. Tá? Então, uma maneira de se usar o Python, que não vai ser a que a gente vai utilizar, mas só quero dizer que é uma maneira que você pode rodar se você não tiver acesso à internet, quer rodar num computadorzinho, sem usar a internet, você pode vir aqui fazer o download do Python. Ó.
Python Downloads. Vamos nesse endereço aqui. Você vem aqui, Download Python, clica, install, vai estar instalado no teu computador. Uma vez que o teu Python instalou, né, você vai ter acesso a executar o Python na linha de comando. Eu vou mostrar aqui, tá? O Python que eu instalei, na verdade, não foi essa distribuição oficial dele. Eu uso uma outra distribuição chamada Anaconda. Python, tá aqui, tem que colocar Anaconda Python, tá? Então você vem aqui, ó, anaconda.com, tá? E aqui você pode fazer o download dessa distribuição Python chamada Anaconda, né? Vai fazer o download dela aqui para Windows, macOS, Linux, instala, acabou, tá instalado. Uma vez que isso está instalado, você vai abrir um terminal, tá? Tá aqui um terminal, né, do teu computador. Você vai no menu iniciar, abrir no meu caso apareceu o terminal Anaconda, e vai escrever Python aqui e executar. Pronto, ó, tá na linha de comando do Python. Python a versão aqui, né? Vai falar em como ele foi compilado e tal, não interessa. O importante são esses três pontos, essas três setinhas que indicam que você tá no prompt do Python. Aqui eu já estou programando em Python, tá, pessoal? Então, o primeiro exemplo aqui que eu tenho do código aqui, tá, ó. Esse aqui tá mostrando essa linha de comando, né? E aqui colocando um comando print, abre parênteses, 2 mais 2, né? O comando print. Ele escreve na tela 2 mais 2. Tudo bem? Então, se eu executar isso apertando o Enter, ele faz a conta, né? 2 mais 2 e printa na tela o 4. Tá? Você pode também trabalhar com strings, né? Então, ó, tenho a string pink e a string Floyd. São duas strings, estão entre aspas simples aqui, ó. Vou somar as duas, tá? Ele vai interpretar quando você está somando duas strings, que é colar elas. Então, vamos lá, ó. Pink, fecha aspas, primeira string, tá? Mais, abre aspas, Floyd. Perfeito? Vou dar Enter aqui. Ele gerou a string Pink Floyd, printou essa string para mim, né? Posso declarar variáveis, tá? Vamos definir uma variável x, ó. X igual, o igual aqui na programação, tá, pessoal? Quer dizer o seguinte, faço a variável x, receber o que eu colocar do lado direito desse sinal de igual. Então, eu vou colocar 2 vezes 3, tá? Se eu colocar só um asterisco assim, ele vai fazer 2 vezes 3, vai dar 6. Se eu colocar 2 asterísticos, tá? Isso aqui está falando 2 elevado ao cubo, tá? 2 asterísticos no Python quer dizer elevar ao cubo, tá? Ele não usa o acento circunflexo para fazer o cubo. É estrela, estrela é ao cubo, tá? Então agora, ó, vê que ele não imprimiu nada, tá? Mas ele criou uma variável x na memória e essa variável x vale 8. Se eu der um print, abre parênteses, e mandar printar a variável x, tá ali o valor 8. Tudo bem? Você também pode printar valores só escrevendo o nome da variável e dando Enter, tá? Esse é um comportamento do Python. Se você escrever uma expressão, ele vai calcular a expressão e jogar na tela também. Nem sempre você é obrigado a colocar o print. Por exemplo, se você colocar só 2 mais 2 aqui, né? Ele vai calcular e já vai printar o valor para a gente, 4, tá? Mesma coisa, o 2 elevado ao cubo. Tá aqui. 2 elevado à quinta potência. 2 elevado à décima, tá? Então, já posso usar assim como uma calculadorinha, né? Uma calculadorinha simples. A gente vai ver melhor como usar isso. Só que usar aqui no prompt de comando tem vários problemas, é chato, não dá para salvar o que você fez, tá? E a gente não vai usar no prompt de comando Python nessa primeira rodada do curso, mas tudo que a gente vai fazer no curso dá para fazer aqui no prompt de comando, tá? Só que hoje a gente vai fazer uma maneira mais moderna e interessante e dinâmica. Deixa eu só falar um pouquinho para vocês aqui umas observações sobre esse código, né?
O comando print mostra o resultado do cálculo da expressão entre parênteses. Então, ó, tá aqui a expressão, 2 mais 2 é uma expressão, tá? E essa expressão vai ser executada e mostrar o resultado, tá? Só para dizer para vocês, o que é uma expressão? Uma expressão, uma linguagem de programação, é um conjunto de caracteres que tem algum valor ou sentido, tá? Isso aqui eu joguei assim, bem geral, o conceito. Então, tudo que faz sentido para aquela linguagem de programação e pode ter um resultado ou fazer um efeito, a gente vai chamar de expressão. O termo mais completo aqui eu peguei da Wikipedia, tá? Vamos ler aqui, ó. Uma expressão em linguagem de programação é uma combinação de valores, variáveis, operadores e chamadas de funções, que são interpretadas, ou seja, avaliadas de acordo com as regras de precedência e de associatividade particulares a uma determinada linguagem de programação, tá? Então, ó, aqui eu estou misturando variáveis, operadores, constantes, números, strings, funções, o print, tá? Então, esse conjunto que estão seguindo a ordem, né, de uma linguagem de programação. Que calcula, em seguida produz, retorna um valor, né? Então, por exemplo, a expressão 2 mais 2, ela está escrita com uma linguagem que a gente entende, 2 mais 2, mas ela, se você fizer a evaluação dela, né, você avaliar ela, ela vai ter um valor 4. Mesma coisa, isso aqui é uma expressão, abre parênteses Pink mais Floyd, você vai avaliar essa expressão, e para o Python, quando ele avalia a expressão, tem o valor Pink Floyd, tá? Isso aqui também é uma expressão, x recebe 2 elevado ao cubo. Essa expressão vai ser avaliada, não vai retornar nada, mas vai colocar o valor de 2 elevado ao cubo na variável x, tá? Então, expressões são os meios fundamentais de especificação de computações em uma linguagem de programação. O propósito de uma expressão é especificar um valor a ser calculado, tá? Por exemplo, 2 mais 3 é uma expressão aritmética e de programação que é avaliada a 5. Já a expressão de atribuição x recebe 2 mais 3 também avalia a 5. E é a expressão de programação, mas é uma equação em matemática e não é uma expressão matemática, né? É uma expressão de atribuição, tá? Porque está atribuindo valor à variável x. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Só para ter uma noção que expressão em computação é justamente essas frases que a gente vai escrever, né? Da mesma forma que a gente coloca comandos na calculadora, você põe expressões na tua calculadora, as nossas fórmulas lá no Excel ou no Calc, né? No LibreOffice Calc, eram expressões. A gente colocava uma fórmula, aquilo era uma expressão que ia voltar um valor ou alguma coisa ia acontecer, tá bom? Outro exemplo aqui de uma expressão de programação relacional seria 4 igual a 4, tá? Que avalia para o valor booleano verdadeiro. Então, se a gente quer checar se dois números são iguais e não quer fazer a atribuição, a gente usa dois sinais de iguais. Ele está checando 4 igual a 4, se você avaliar essa expressão, vai dar verdadeiro. Outra observação, quando escrevemos textos entre aspas, estamos dizendo ao Python para interpretar o que está dentro das aspas como texto. Isso é, uma string, tá? Então, texto string é corrente, tá, pessoal? Então, uma corrente de caracteres. A gente fala de string, ou texto, caracteres, tá? String é uma corrente de caracteres, tá? O operador estrela no Python, né, é o operador de exponenciação. Assim, 2 estrela, asterisco, asterisco, né, é 2 elevado ao cubo. Isso a gente já viu. O operador igual na expressão x igual 2 elevado ao cubo é usado no seguinte sentido. Atribua o valor 2 elevado ao cubo à variável x. Então, se você colocar só um sinal de igual, você está atribuindo à variável que está na esquerda o valor da expressão que está na direita. Tá bom? Então, esse sinal de igual a gente vai usar o tempo todo. Bem, eu vou estopar o vídeo e começamos no outro.